Bom, na verdade, a gente vai dar continuidade à nossa palestra. Acho que alguns, talvez de vocês tenham assistido, né? Nossa última palestra no fim do ano. Nós estávamos falando sobre o ser integral, que é o ser físico, emocional e espiritual. Então, quem é esse ser? Quem sou eu e quem é você? Nós também falamos. Que nós fomos criados, né, pela benevolência, pela bondade de Deus. Então, é dele que vem o sentido da vida. Nós somos, então, filhos, né, amados de Deus. Mas, Arlinda, como é que eu sei que Deus me criou, né? Como é que eu sei que Deus existe? Bom, tudo que você quer criar no mundo, eu também falei sobre isso, você primeiro sonha, né? Para depois realizar. Tudo parte do seu pensamento para depois existir. Então, até citei o quadro do Cristo. Se eu quero pintar um quadro, uma imagem, eu tenho que sonhar aquela imagem primeiro. Ela não existe sem o meu sonho, não é verdade? Assim é tudo. Se eu quero fazer uma cadeira, se eu quero fazer um objeto, o homem então sonha tantas coisas no mundo, mas o homem foi primeiro sonhado por quem? Por Deus. Deus então, vou só voltar um pouquinho, nos deu o sentido do existir, nos deu o sopro divino e permitiu ao Espírito a condição da evolução. E através da intuição, o homem então pode evoluir no mundo. A intuição é a condição divina para poder falar com o homem. É a condição que nos permite evoluir a cada momento. Da intuição à razão, para a inteligência, até a chegada do seu livre-arbítrio. E cá nós estamos, né? Falamos sobre isso. Então, o espírito passa por várias etapas no seu caminho evolutivo, no seu estado mineral, vegetal, animal, até a condição hominal, que é a que nós estamos vivenciando hoje. Então, a cada momento ele vai aprendendo, crescendo, desenvolvendo, e nas suas idas e vindas vai ganhando cada vez mais energia e assumindo uma nova possibilidade nessa etapa de vida. Então passamos da era selvagem ao homem do saber. E essa condição quem nos deu foi Deus. Porque se não fosse a sua bondade, a sua benevolência, com certeza estaríamos lá ainda, ó, na era da caverna, tentando descobrir o fogo, não é verdade? Mas caminhamos bastante? Caminhamos, e foi falado. Nesse nosso caminho, nunca nos faltou instrução. Deus sempre nos orientou através da espiritualidade, através da nossa intuição. Bom, mas como que eu sei que eu fui orientado? Vieram os filósofos, né? Vieram homens da ciência, homens do saber, astrônomos. O próprio Cristo esteve aqui na Terra para nos orientar. Ué, Arlinda, mas você disse que o Espírito foi criado de uma maneira simples e ignorante. Como é que esses homens eram então inteligentes e vieram para nos orientar? Existiam espíritos mais evoluídos do que nós? Eis a questão. É que o espírito é dado a condição de evoluir, mas a seu tempo e a sua hora. Então, uns aprendem mais rápido do que os outros, ou desejam aprender mais. Vou citar como exemplo eu mesmo. Né? Eu era lá do interior, né? Sabia pouco, mas queria conhecer mais. Muitas pessoas da mesma idade que eu também, que moravam lá, poderiam ter vindo para cá estudar. Então, eu vim, eu estudei, e agora, olha eu retornando para meu lugar de origem para poder ajudar. Isso acontece, às vezes um médico, né, vai para fora, estuda, aprende, volta para o seu lugar de origem para quê? Para poder auxiliar. Então, o que aconteceu foi essa diversificação. Né? O homem foi cada vez mais aprendendo, crescendo, se diversificando, e ao mesmo tempo, né, foi se diferenciando. Então, há uma miscigenação muito grande espiritual, né, no seu caminho evolutivo. Ora, então o que acontece é que esses homens de saber, esses homens mais inteligentes, então retornam com a possibilidade tanto de ensinar, como de aprender também, porque a gente sempre aprende, né? A gente nunca tem um saber total, não é isso? Então nós evoluímos bastante? Sim. A robótica está aí para provar isso, a ciência também, né? A gente viu aí a correria para encontrar meios, caminhos para poder auxiliar o mundo. Então, cada vez mais que o homem vai aprendendo e crescendo, ele também consegue auxiliar
e amparar uns aos outros. Então, foi falado da revolução tecnológica, da revolução na robótica, né, na comunicação. Mas o que adianta eu saber tanto, Arlinda, se eu não consigo amparar o meu irmão que está do lado? Então, na evolução física, o homem cresceu bastante. Hoje, tudo que a gente quer, né, aperta o botão, aparece. É a verdadeira personificação. Se eu quero uma roupa, eu mando fazer sob medida. Se eu quero um aparelho, eu acho a cor, do jeito que eu quero, o tamanho que eu quero, não é assim? Então, eu passo a acreditar que tudo cabe numa medida, inclusive as pessoas. Bom, foi falado também da evolução espiritual, né? Na linda palestra da semana passada, que é a evolução do espírito, né? Muito bem comentada também. Da importância dessa evolução, porque é o nosso caminho pessoal, né? É o seu espírito que tem que almejar e desejar essa conquista. Então, do que nós vamos falar hoje para a gente dar continuidade ao nosso estudo? Sobre evolução emocional. Ué, Arlinda, mas para que eu tenho que saber de emoção, de afeto? Então, eu já vou dizer assim, nunca se precisou falar tanto em afeto, em amor, como nos dias de hoje. Porque as maiores dificuldades que nós temos, acreditem, são nos relacionamentos. Percebe? Quando a gente vai ver, visitar nas caravanas espirituais, a gente não vê nenhum espírito reclamando assim, ó, nossa, me arrependi de não ter comprado aquele carro X em vez do Y. Não. A gente vê os espíritos reclamando assim, nossa, queria tanto ter dado um abraço no meu filho, por que não fiz? Percebe? A dificuldade do ser humano hoje é nos seus relacionamentos, é no afeto, é na demonstração de carinho, de amor, é o que está faltando hoje. Há tantas brigas, discussões, tantas guerras. O mundo está se declinando, porque não adianta progredir de um lado e decair do outro. O que faz com que nos tornemos espíritos puros, virtuosos, é a condição de evoluir, de caminhar cada vez mais para o amor, porque Deus é amor. E Ele nos dá, enquanto lei, logo que nos criamos, essa condição de caminharmos junto com Ele para essa perfeição. Ora, quando eu vou atingir então a perfeição? Quando eu me equilibrar emocionalmente, espiritualmente e fisicamente também. Então, o meu equilíbrio, da minha condição, do meu caminho, depende do meu estado emocional também. Quer ver? Se você está deprimido e triste, você vai trabalhar? Não consegue. Você não consegue fazer nada. Se você está com raiva, com ódio carregado, você também não consegue fazer nada. Então, da onde que vem o afeto? Como que eu posso dizer para vocês e dizer, eu amo vocês? Eu amo estar aqui. Da onde originou isso? Afinal de contas, olha lá, afectos vem do latim afetar mesmo. Inclinar-se a fazer algo a alguém, ou alguma pessoa, em alguma situação. Só que eu tanto posso fazer algo positivo quanto negativo, não é verdade? Essa é a questão. E como que surge então? A gente fala que a civilização iniciou lá, há milhares e milhares de anos atrás, com a descoberta do fogo, não é isso que todo mundo pensa? Com a descoberta da linguagem, com a possibilidade de repassar conhecimento. A civilização surgiu aí, né? Só que, se não fosse afeto, não seria e não teria a possibilidade de estarmos aqui hoje. Vou citar um exemplo que aconteceu comigo. Hoje eu estou dando só exemplo meu, tá, gente? É porque fica mais real, né? Eu tive uma queda muito grave na vida. Para quem não sabe, machuquei muito. Fiquei 3 meses sem poder levantar da cama. Fiz uma cirurgia, hoje tem 6 parafusos no pé, graças a Deus. Mas estou andando. Então, o que vocês acham que me salvou? Só a cirurgia? Ou foi alguém que me cuidou? Você já pensou se eu passasse 3 meses em cima de uma cama, sem conseguir comer, sem conseguir tomar água, porque eu não conseguia fazer nada, né? Eu precisei de alguém, de um familiar, de um amigo, ir lá me ajudar. Agora, vamos supor que euzinha, Arlinda, espírito, né? Estou lá há cerca de 15 mil anos atrás e tenho essa mesma queda. Pronto. Numa era extremamente agressiva e selvagem. Você consegue pensar? Mas isso aconteceu.
foi descoberto um fêmur que se chama fêmur curado. Até um estudo sobre isso. Esse fêmur, ele tem uma cicatrização que tudo indica que nas escavações antigas, os antropólogos, estudando, compreenderam que essa pessoa, quando caiu, provavelmente alguém a tirou de um local de risco e a colocou numa caverna mais alta e abrigou do frio, da fome, dos animais selvagens. Então, o afeto, imagina a gratidão dessa pessoa em saber que foi salva, em que foi amparada, que foi auxiliada. O afeto é a expressão das emoções, dos nossos sentimentos. Então, se essa pessoa foi cuidada, se ela foi amparada, eu posso dizer que a civilização é possível quando um cuida do outro, quando um preserva a vida do outro. E cada vez mais os grupos, então, vão se diferenciando, não é assim que aconteceu? Foram buscando alimento, foram se protegendo do frio. O grupo se sentiu mais seguro junto, mais fortalecido. Na natureza, o animal que não salva o outro é morto, né? Vem alguém e tira dele aquele direito de ficar ali enquanto posse, de rei. Então, eu posso falar que o cuidado é amor. O amor é cuidado. Eu só tenho uma civilização quando eu posso cuidar um do outro. Por que nós formamos, enquanto pessoa civilizatória, houve a civilidade? Porque nós cuidamos uns dos outros. Nós nos doamos uns para os outros. Nós amparamos, nós auxiliamos. Estávamos refletindo exatamente o que Deus ordenou para nós. Amai-vos uns aos outros. Socorrei-vos em suas necessidades, em suas dificuldades. Uai, mas espera, nós nos tornamos inteligentes? O que houve então para nos declinar? Estamos fazendo o oposto disso. Quantas das vezes você liga a televisão, está lá um batendo no outro, um agredindo o outro, um brigando com o outro, matando o outro? Não precisa de um novo apocalipse ocorrer, já está acontecendo. Porque o próprio ser humano está se destruindo por falta de amor. Demonstração de afeto. Linda, eu não tenho culpa se as pessoas me irritam, mas tem culpa de entornar a própria raiva. Lembra disso. Então, do mesmo jeito que eu conquistei os meus afetos, o próprio Cristo nos diz, é muito fácil amar aqueles que você já ama. Porque também foi uma conquista. Imagina quantas encarnações nós viemos, reencarnações após encarnações, nos afeiçoando um ao outro, nos amparando, nos auxiliando, nos protegendo. Olha quanto afeto. Maravilhoso. Só que nessas idas e vindas do amor e do Espírito, o que acontece é que cada um caminha no sentido, numa direção. Então eu posso ter aprendido a amar mais e o outro a amar de uma maneira diferente. Quando começa a raiva, então? O ódio, já que o afeto inicia aí com cuidado, com carinho, com atenção, com desejo de paz. Quando é que eu me sinto assim, angustiado, ou triste, ou quebrado, ou negativo? Vamos imaginar o seguinte exemplo, então. Já que o afeto inicia no cuidado, o ódio, então, só pode ser o amor não cuidado. O amor não compreendido. O amor não bem aceito. Entenda isso. Nossa, então aquela pessoa que está na minha família que me irrita, que me faz raiva? Sim, provavelmente ela já te amou um dia. Talvez tenha deixado de te amar por decepções, por mágoas antigas. Então, como exemplo, eu posso dizer assim: eu me aproximo de uma pessoa, eu mando um recado, dá a entender que aquela pessoa também está se comunicando comigo, quer ser meu amigo, nós vamos nos aproximando. Quando vê, já passou 5, 6 anos, 10 anos. A gente continua nesse sentido de busca e de desejo de bem, só que cada um ama de uma forma. Não falei isso? Eu sou mais intensa. Eu quero me doar mais e começo
a criar expectativas sobre o outro, como se o outro coubesse dentro do que eu desejo. Crio fantasias com aquela pessoa. Mas a pessoa está lá, enquanto isso, vivendo, andando, não está se importando, porque ela é diferente de mim, percebe? E porque cada um ama numa intensidade, num nível. Então, quando que eu me sinto destruído? Quando que eu me sinto quebrado? Quando eu crio uma expectativa, crio um desejo sobre o outro, crio uma ilusão sobre o outro, mas o outro não me corresponde. Porque o outro não cabe nesse molde. Seria simples de se entender. Só que a raiva toma conta de mim. Ah, mas eu passei 10 anos investindo em amor e nada. Eu passei 20 anos fazendo tudo para aquela pessoa. Ah lá, não me dá nenhum apoio. Agora que eu preciso, me sinto quebrado, me sinto destruído. Síndrome do coração partido. Quero partir o outro também. Quero destruir o outro também, já que eu estou destruído. Não é assim que a gente vê aí? O apego, o desespero, a carência afetiva, levando lares a serem destruídos em nome de um amor, que na verdade é mais ignorância do que amor. Não é verdade? Então, dessa angústia toda, desse desespero, eu passo a querer destruir o outro também. A querer prejudicar o outro também. A me magoar intensamente. Só que eu acumulo débitos. Porque toda vez que eu me irrito, toda vez que eu quero destruir o outro, toda vez que eu não entro naquela condição antiga de compreensão e de amor, eu estou quebrando também a regra geral, a lei do amor. Com isso eu retorno. Provavelmente eu retorno com essa pessoa sendo meu familiar, para arcar com as consequências do meu próprio erro. Arlinda, então eu vou pagar porque eu amei demais? Não, você vai pagar porque destruiu a vida do outro mesmo. E porque foi ignorante a tal ponto de não entender qual é o verdadeiro sentido da vida. Tem uma forma de resolver isso? Tem. Então eu vou fazer um convite a vocês, respirem fundo, só por um momento. Fechem os olhos, Quem me criou? Quem criou você? Você veio da onde? Você veio da luz. Quem criou você foi a luz do amor. Você não está aqui para brigar, para discutir, para matar, nem para obrigar ninguém a te amar do mesmo jeito. Você está aqui com um sentido maior. E o sentido maior é Deus com você. É Deus na sua vida. Ancore o seu sentido no sentido verdadeiro. Que é Deus com você. Aí o mundo não pode destruir você. Mas eu dei a vida para o outro. Não, você não pode ter dado a vida para ninguém, porque a vida nunca foi sua. Mas a vida do outro é minha. Não, porque antes de ser seu, o outro já é de Deus. Mas eu coloquei muito amor, eu coloquei todo o amor. Na verdade, eu esvaziei o meu sentido, eu me esgotei nesse amor. Não, porque não há como você esgotar algo que é inesgotável, que vem de Deus para você. Ancore o seu sentido em Deus. Cristo já nos dizia que Ele era o pão da vida. Aquele que se alimenta por mim não mais terá fome, não mais terá sede. Aquele que bebe da minha fonte. Então, provavelmente, a sua tristeza, a sua raiva, a sua angústia, não é só pela falta de capacidade do outro de te amar. É porque você ainda não se encontrou com o sentido verdadeiro. Aí você se irrita no outro. Porque você quer que o outro te ame de uma maneira completa, onde só Deus pode te amar. Somente Ele pode fazer isso por você. Porque somente Ele tem esse sentido. Quando eu estou ancorado no sentido verdadeiro, eu quero dizer que eu sou amor, eu sou luz, e você também o é. Logo não há como o mundo te iludir mais.
Porque você está na vida com as pessoas para compartilhar amor e não para obrigar elas a caber dentro do que você quer. Você não tem o controlinho remoto, igual eu tenho esse ali, né? Para passar, para falar, a pessoa vai, a pessoa vem. Agora é assim, agora é assado. Você não pode fazer isso, porque o amor não atende expectativa. O amor não é algo obrigatório. O amor é suave. O amor é a paz que emana de dentro de você. Entenda de uma vez por todas, se você não é capaz de se amar e de se encontrar com o amor verdadeiro que é Deus em você, você logo não é capaz de distribuir esse amor ao outro. O que você distribui é outra coisa. É egoísmo, é carência. O que eu quero dizer é que as pessoas, elas são livres, porque são espíritos livres em evolução para ir e vir. Ah, mas fulano morreu, morri também. Meu pai se foi, ou minha mãe se foi, morri também. Não! Porque você está aí. E quem lhe deu a vida é Deus. E deu o direito do outro de ir e vir. Será que você já agradeceu por ter tido essa pessoa 20, 30 anos do seu lado? Quantas crianças que nascem órfãs, e não têm uma oportunidade? Talvez você tenha tido essa oportunidade e ainda não agradeceu a Deus. Ué, mas eu tenho que agradecer porque o outro vai? Não, não é porque o outro vai. É agradecer pela oportunidade de ter vivido, de ter tido uma experiência com aquele ser, que antes de ser seu pai, sua mãe, seu esposo, seu filho, ele é de Deus. Não é seu. Deus não tomou nada de nós, porque nunca foi nosso. Então, quando eu passo a compreender a lei da reencarnação, a lei do amor verdadeiro, da evolução do espírito, eu me equilibro emocionalmente, aí eu tenho força para poder vencer o mundo. Eu tenho que ter essa coragem para vencer o mundo, sim. Porque se você perder, Deus continua sendo Deus. Se você ganhar, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus, porque Ele não muda a essência. Ele apenas deseja que você aprenda, que você se torne grandioso. Talvez aquela pessoa tenha ido para te dar uma outra visão no mundo. Qual visão? De que a vida continua. E que o amor continua independente de onde a pessoa esteja. Só que aonde está o sentido? Com você. Então você pega o sentido que tem o seu coração e vai auxiliar o mundo, vai estudar, vai trabalhar. Então eu tinha uma paciente assim, que o marido dela desencarnou, e aí ela ficou mais de um ano numa depressão gravíssima, não alimentava, não fazia mais nada. Quando eu fui visitá-la, eu pedi ao guia espiritual, para dar uma forcinha, porque ela não saía da cama. E a primeira coisa que ele me fez pensar, esse convite, pergunta a ela onde está o sentido. E aí eu perguntei, onde está o sentido da sua vida? No meu esposo, ele morreu, acabou. Ué, mas e os seus netos? Eles não são sentido? São. Seus filhos não são sentido para você? São. E a arte, porque ela é uma pintora, uma artista, também o é. Ué, então você tem muito sentido na vida. Porque um sentido vai, mas o outro logo fica. Porque Deus restabelece você. Deus reestrutura você. Ele não quer lhe ver destruído, quebrado. Não venha para essa vida para adquirir mais débitos. Quando você veio, você fez lá o seu contrato espiritual com a sua família aqui. Nossa, mas está muito difícil. Esse pai, gostei não. Tem jeito de trocar? Passa, Senhor, de mim esse cálice. Então vamos recordar, para encerrar, o Cristo no jardim do Getsemane. No jardim das oliveiras, quando ele foi para ser entregue. Ele poderia ter fugido. Tinha muito lugar para ele esconder e fugir. Mas ele ficou para se submeter à lei. Então não fuja a responsabilidades que você assumiu.
Se o pai é difícil, respeite-o. Se a mãe é complicada, compreenda. Só dela ter aceitado ser sua mãe já está muito bom. E aí eu exemplifico, para encerrar, da minha própria vida. Eu tive uma dificuldade muito grande com meu pai também. Foram 27 anos esperando um abraço que não vinha. Mas logo, quando entrei na casa, me disseram, a responsabilidade maior, a parcela é sua. Então, a partir dali, ele falava assim, Senhor, ele falava, tá bom, no que eu posso ajudar. Eu ficava ali gritando, batendo boca, ia adiantar? Não. Mas enquanto aquele abraço não vinha, aquele amor todo que eu desejava como filho não vinha, eu ia em busca de sentidos. No estudo, auxiliando os pacientes, no hospital. Eu ia descobrindo sentidos na vida, que pudesse me preencher. Já pensou se eu ficasse lá na cama, não me ama, me odeia, vou morrer? Eu não estaria aqui agora. E aos 27 anos, então, quando ele se aproximou de mim pela primeira vez e me deu um abraço, aquele abraço resumiu toda a minha história. Porque era o amor vencendo o ódio. Então, dá trabalho? Dá. É difícil? É. Mas a tua luta pessoal, o teu sentido em Deus, é a tua fé, é a tua coragem que vai fazer você resgatar o seu equilíbrio emocional com essa pessoa. Na sua casa, com seu familiar difícil. Não venha aqui para desistir do amor. Você está na terra para lutar pelo amor. Mas por que, Arlinda? Porque, simples, Deus é a imagem do amor. Como você pode olhar para a face do seu irmão, do qual você não agrada, buscando a imagem de Deus? Como que você pode olhar e dizer, eu busco, Senhor, a tua face, eu quero muito progredir espiritualmente, eu quero muito ver espiritualidade, eu quero muito ver a Jesus? Como? Se você não é capaz de olhar para a face do seu irmão, para a face do seu pai, para a face da sua mãe, que está do seu lado. Como se a gente perde tempo gritando uns com os outros? A civilização então se perde no desafeto, na raiva, no ódio. E ela só completa a sua plenitude, a sua virtude, quando ela é capaz de se reencontrar no outro. A espiritualidade tem nos avisado para que nós não sejamos os próximos anjos caídos do paraíso. Por quê? Porque estamos nos perdendo por falta de amor, por falta de afeto, sem conseguir expressar direito as nossas emoções no outro. Então, como a gente consegue isso? Respire fundo, reestruture com Deus, busque na espiritualidade, busque ancorar o seu sentido no sentido verdadeiro, que é Deus com você, que é a sua fortaleza. Ore pelo outro e dê tempo ao tempo, porque o outro vai se modificar ao longo do tempo. Não é no seu tempo. Não tem como encaixar ele na sua medida. Aceite-o, compreenda-o. Levou 27 anos para eu receber um simples abraço. Mas como valeu a pena? Como é bom ser bom. O próprio seu Abílio já dizia. Como foi bom ter tentado, esforçado, e dia após dia, quantas das vezes eu ia chorar em silêncio, mas não, vou secar as lágrimas, porque amanhã é um outro dia. E todas as vezes que ele precisava, estou aqui, sempre abaixando a cabeça, porque é melhor ser feliz do que ter razão o tempo todo. Respeite mais, ame mais. O mundo precisa de equilibrar emocionalmente, de equilíbrio nos relacionamentos. Estamos nos declinando, minha gente. Mas estamos nos declinando porque perdemos a capacidade de compreender que o outro não é obrigado a nos amar na mesma medida, nem na mesma intensidade do que eu. Mas não é porque ele não faz que eu deixo de fazer.
Não é porque Ele não vai cumprir essas etapas que eu não vá cumprir também. Lembre-se, para encerrar eu digo, não importa o que o mundo traga até você, mas o importante é o que você vai fazer com isso. Porque é a sua vida, é o seu caminho. Se o outro não está indo, mas você vai. Se o outro não consegue expressar amor, mas eu consigo. O amor é manso, o amor chega de mansinho, o amor é suave, o amor se doa, sem esperar, sem expectativa. E quando você vê, o tempo vence aquela pessoa. Porque o amor sempre vence e supera todas as nossas dificuldades. Mas o amor, que é ancorado em Cristo, que é ancorado na espiritualidade, o amor, onde eu tenho certeza que a minha força, a minha fortaleza está em Deus, logo, o mundo não pode mais te derrubar. Acreditem, Cristo venceu o mundo e nos disse que poderíamos vencer também. Ele é o caminho, Ele é a verdade, que nunca nos abandonou. Tenhamos fé e tenham todos uma boa noite.